Bom dia a todos. Queria agradecer aqui em nome da Confederação Nacional do Comércio o convite do senador Cícero Lucena, cumprimentar o meu colega e batalhador dessa história toda, o secretário Ney Maranhão, cumprimento o nosso amigo Marcos Tapajós. Realmente, senador, é lamentável que essa data não tenha sido propícia à presença da CNI. A CNI foi quem capitaneou o estudo sobre o levantamento de tributos e incentivos, sobre a questão do custeio da logística reversa. Nós tínhamos instalado junto ao MIDIC um grupo de trabalho chamado GT3, né? A nossa amiga está ali também, que é do MIDIC. E nesse grupo, uma consultoria foi contratada e foi levantado vários aspectos sobre tributação ao longo de toda a cadeia da reciclagem que inicia-se no posto de entrega, né, do comércio e vai até a destinação final nos aterros sanitários. Então, todo esse estudo de tributos que incidem nas várias fases desse ciclo e os incentivos que seriam necessários, ele está dentro desse estudo, que eu acredito que a CNI deva disponibilizar em breve, né? Então, realmente é uma pena que ele não estejam presentes. Bom, eu vou falar em relação ao ponto de vista do comércio. Apesar do estudo ter feito o levantamento todo do ciclo, o comércio ele tem algumas particularidades que diferenciam daquilo que pode ser em termos de custeio, né? Bom, a gente está sempre muito acostumado ao que nós temos em termos de cadeia de produtos e processos, né? Nós temos nossos fornecedores, a indústria assume esses fornecedores, os importadores, passam para os distribuidores, que tem todo o seu sistema de logística e vai até o comércio. Quando a lei foi elaborada, acharam que a simples reversão de atores seria suficiente para que desse conta da logística reversa. Ao longo da nossa discussão, né, sobre a implantação, a gente viu que isso não é real, né? Não é simplesmente o consumidor devolve para o comércio, que devolve para o distribuidor, que devolve para a indústria e que dá a destinação final. A estrutura é completamente diferente. Então, a gente tem hoje sistemas que já são encadeados, consolidados, onde a gente sabe quais são os custos que incidem, quais são as legislações que a gente tem que obedecer, quais são os recursos humanos que a gente precisa ter, a capacitação de cada um deles e o dimensionamento que a gente precisa disso. Bom, com a questão da logística reversa, né, a estrutura da lei determinou que os consumidores devam devolver ao comércio, que devem devolver aos seus distribuidores através das suas logísticas de transporte, que devem devolver às indústrias ou importadores, que devem destinar a recicladoras e, enfim, aos aterros sanitários. São sistemas em construção e repleto de incertezas, porque muitas das cadeias reversas, elas possuem já legislações que nos engessam, né? Então, a gente sabe que medicamentos têm legislações específicas que nos engessam, eletrônicos têm algumas legislações que determinam que são produtos perigosos, que a gente ainda cria várias incertezas em relação a isso. Então, a gente não tem ainda qual é o modelo e quais são os requisitos necessários em termos de custos, em termos de legislação que nos amparem, em termos de dimensionamento, em termos de distribuição, para poder abraçar a questão da logística reversa e o cumprimento da política de resíduos sólidos. Bom, a gente tem aí algumas ações que já são existentes em termos de logística reversa, né? A gente já, por força de resolução ou de legislação, a gente tem em funcionamento pilhas e baterias que já estão distribuídas aí em postos de coleta pelo varejo, pneus inservíveis, óleo lubrificante usado e suas embalagens, que as embalagens de óleo lubrificantes elas estão regulamentadas através do primeiro acordo setorial firmado, que foi em 19 de dezembro de 2012, que esse funciona sem nenhum tipo de problema, até porque aproveitou toda a estrutura já existente que havia sido montada para o óleo lubrificante usado.
A de embalagem de agrotóxicos, que também funcionam sem grandes problemas, que foram construídos, o sistema foi construído à base de uma resolução, CONAMA. E existem todas as ações voluntárias, para embalagens em geral, né, papelão, embalagens de supermercado, né? Eletroeletrônicos, nós temos algumas iniciativas voluntárias, óleo comestível usado, medicamentos, lâmpadas fluorescentes e aparelhos de telefonia móvel e seus acessórios. São iniciativas voluntárias, parcerias entre o comércio e a indústria. E distribuidores também. A ABAD é um grande parceiro em muitas dessas nossas iniciativas. Bom, em relação ao custeio das logísticas reversas, existe a nossa proposta do ecovalor, né? O que é a proposta do ecovalor? É um modelo europeu, né, onde você tem de forma visível, né, destacado, se possível, na nota fiscal, o valor que está sendo levantado para que custeie todo esse processo reverso e dê a destinação final para o produto pós-consumo. Em princípio, a gente tem esse modelo. Fabricantes e importadores destinam a uma entidade gestora. Quase todos os nossos modelos que estão sendo discutidos em acordo setorial, eles levam em consideração uma entidade gestora que vai proporcionar a distribuição dos postos de coleta, as estruturas necessárias a esses postos, a geração de relatórios para o Ministério do Meio Ambiente, os controles de volumes que foram coletados. Então, tudo isso estaria ao encargo da entidade gestora. Então, esse valor, ele é destinado a simples custeio de logística reversa. Então, todas as entidades a serem criadas, assim como já existe na logística reversa de embalagens de agrotóxicos, são entidades sem fins lucrativos, né? Então, na verdade, a gente já tem um modelo de sucesso no Brasil, que é o INPEV, né, que é o Instituto criado para a logística reversa de embalagens de agrotóxicos, que funciona e que é caracterizado como uma entidade sem fins lucrativos. Todas as nossas entidades gestoras que nós estamos modelando também vão ter esse mesmo padrão. Bom, por que a gente está requerendo a questão da explicitação na nota fiscal desse valor que a gente vai tá fazendo o levantamento para que ele seja identificado que é destinado exclusivamente à logística reversa? Exatamente por conta da desoneração dessa nova alíquota do custeio, tá? Vou pegar um exemplo que a gente tem um valor mais já bem claramente definido, que é a questão das lâmpadas mercuriais. As lâmpadas mercuriais hoje, se não houver tributação dos impostos do jeito que eles funcionam hoje no Brasil, que é um formato em cascata, hoje o valor do custeio para você pegar uma lâmpada que o consumidor entrega num posto de recebimento do comércio e destina isso, que é uma descontaminação de mercúrio, e destina ele até o final, ela está em torno de 40 a 50 centavos. Né? O valor simples apenas para fazer o custeio dessa descontaminação e destinação final da lâmpada. Se por acaso a gente não for desonerado, né, desse valor de custeio, senador, nós vamos chegar a ter um valor entre 1,20 e 1,50 do valor da descontaminação da lâmpada, porque os impostos vão incidir em cima desse valor também que a gente está destinando para a descontaminação da lâmpada mercurial. Então, isso é um exemplo de lâmpada. A gente fez alguns ensaios em relação a eletroeletrônicos, baseados até no que é o custo na Europa, né, para uma destinação de uma geladeira. A gente estima que possa chegar ao valor entre 45 e 50 reais, porque vai depender muito da distância que você vai ter que percorrer em relação à destinação desse produto. 50 reais seria o custo em termos dele apenas pegar, desmontar e dar a destinação final das peças e de todas as partes da geladeira. Se não houver a desoneração desse valor de 50 reais, uma geladeira hoje pode chegar a um custo maior, até 150 reais do valor do custeio para o sistema de logística reversa.
Bom, hoje uma geladeira dentro do programa Minha Casa Melhor, ela está na faixa dos R$700 a R$770. Então, nós vamos bater aí perto dos R$1.000, aí, um valor da geladeira que está dentro de um programa do governo federal. Então, isso é preocupante para nós, né? É preocupante para o comércio, eu acho que tem que ser preocupante para o governo também, porque vai impactar também as políticas públicas. Bom, vamos para o próximo. Bom, a tributação direta no produto. Hoje, a gente tem, né, atualmente, você tem o custo do produto, mais o IPI, mais o PIS, mais o COFINS, mais o imposto de renda à pessoa jurídica, mais a contribuição sobre o lucro líquido, e isso aí é transpassado para o atacado e varejo. Você tem, de novo, o custo do produto, mais o IPI, o PIS, COFINS, o imposto de renda e mais o ICMS. Tá? Nós não estamos nem falando aí de markup, nem de margem de lucro, né? Se a gente for incorporar aí a logística reversa, a gente vai ter todos esses valores, mais o valor do custeio da logística reversa. E aí ele não vai ser automaticamente apenas liberado para o varejo. Primeiro ele é liberado para o atacado, e do atacado ele é liberado no varejo. Quando ele chega no varejo, além desses custos todos, e o custo ainda do valor da logística reversa, nós vamos ter ainda o custo da operação dos locais de coleta, que isso ficou sob responsabilidade exclusiva do varejo, tá? E mais todo o valor de IPTU daquela seção de espaço. Tá? Então, isso aí, a gente tem algumas iniciativas voluntárias que nós fizemos o valor, né, de cada ponto de coleta desse. Bom, eu peguei um ensaio em relação a custos de loja em Brasília e Rio de Janeiro, né? Então, um valor aí nos bairros mais que tem comércio mais ativo, né? A gente teria um custo anual que poderia variar entre R$ 1.512 até R$ 7.000 e quase R$ 700, que é o valor, né? Hoje, Águas Claras está valendo mais do que a própria Brasília, né? Então, o valor do metro quadrado comercial, anualmente, só esse valor seria o custo do comércio em termos de custeio direto, sem contar com os impostos. Considerando que um coletor para embalagens em geral, ele irá ocupar em torno de 9 metros quadrados, podendo chegar a algumas estações de coleta a ter 12 metros quadrados. Isso está tudo nos nossos estudos, o secretário sabe que eu não estou exagerando. Bom, considerando o Rio de Janeiro, que é considerado hoje uma das cidades mais caras do Brasil, se a gente for considerar o valor entre a Tijuca, que é um bairro popular no Rio de Janeiro, que daria o valor médio de uma loja anualmente, né, um metro quadrado, de R$ 3.564, né, podendo chegar a bairros como Ipanema e Leblon a R$ 13.392 um metro quadrado ano. Tá? Então, é um custo sem contar os impostos, sem contar a questão da operação. Bom, considerando a experiência do Grupo Pão de Açúcar, que tem uma parceria já há quase 15 anos, né, com a Unilever, que começou elaborando pequenas estações de coleta, e hoje as estações são estações até um pouco maiores, elas chegam algumas a ter 15 metros quadrados, porque elas são mais integradas, elas têm um interior onde você consegue ter um armazenamento desse material por mais tempo, né? Elas têm um custo médio mensal de R$ 2.000, tá? Hoje o Grupo Pão de Açúcar possui 127 estações espalhadas ao ano, a um custo aí de R$ 254 mil ao ano. Então, não são custos pequenos, né? São custos médios. Tem algumas estações, eu conversei com o Relações Institucionais do Grupo Pão de Açúcar, tem algumas estações que custam mais que R$ 2.000, né? Porque depende muito, às vezes, do subsídio. Hoje, o modelo que o Pão de Açúcar adota é um modelo que dá até um subsídio para a cooperativa que atua em parceria. Então, é um modelo que a gente precisa levar em consideração em relação ao custo que ele adota. Permita só um esclarecimento. Sim. Na anterior. R$ 2.000 mensais com 127 estações dá 254 mês, não ano. Isso, desculpa, é que eu coloquei errado ali. Isso aí é mês para o valor de todo o grupo, né? Ao ano dá mais do que isso.
Bom, hoje a gente tem já em funcionamento 750 pontos de coleta de pneus, isso no varejo, tá? Mais 970 pontos de coleta de pilhas e baterias, mais 5.714 postos de coleta de equipamentos de telefonia funcionando sem qualquer tipo de incentivo ou subsídio, tá? Nas estimativas que nós estamos fazendo dentro dos acordos setoriais, estão previstos mais ou menos 4.500 postos de coleta para eletroeletrônicos, 4.000 pontos de coleta para lâmpadas mercuriais e cerca de 5.000 pontos para a coleta de medicamentos. Também a gente sabe que esse custo, principalmente para medicamentos, para as pequenas farmácias, que são negócios de pequeno porte, vão ser custos extremamente pesados. Bom, em termos de impactos, né, diretos, que a gente já está fazendo todo esse levantamento, a gente vai ter uma elevação dos custos operacionais dos estabelecimentos comerciais, de forma direta. Porque a gente tem que disponibilizar funcionário, os postos, a gente vai perder área de venda das lojas, nós vamos ter que disponibilizar a manutenção desses postos de coleta, porque o valor que está explícito para o custeio da logística reversa não contempla esse tipo de custo, o custo direto do comércio. A perda de competitividade entre algumas cadeias, isso está sendo considerado, né? A concentração de mercado, pode ser que os pequenos negócios não suportem todos esses custos e haja uma concentração de mercado para as grandes redes, né? A redução na oferta de vagas de emprego. Indiretos, a gente prevê, se não houver desoneração, uma certa inflação, sim, uma pressão inflacionária, tá? Aumento da informalidade para alguns produtos, principalmente a gente tem esse temor na questão das lâmpadas mercuriais, tá? E o desabastecimento regional, que é um fantasma que a gente tem tentado verificar de que forma a gente pode driblar ele. Bom, bem, em termos de benefícios tributários para o comércio, né, a desoneração das alíquotas tributárias referentes ao valor do custeio, ainda que não seja um benefício direto para o comércio, ele é um benefício indireto, porque se nós tivermos valores que aumentem os preços, é claro que vai haver uma retração do consumo. A gente tem noção clara de que vai haver uma retração do consumo. A desoneração das operações logísticas, que também não foram contempladas, houve aí talvez um gap na lei, que não foi contemplado o transporte, tá? O transporte não foi considerado dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos e ele é parte extremamente importante dentro desse sistema, né? E em relação aos efeitos diretos que o governo federal poderia nos dar em termos de compensação, seriam compensações no imposto de renda da pessoa jurídica. O nosso maior custo, ele está no custo direto de operação, que seria ICMS, que, na verdade, o governo federal não tem, né, influência, porque é dos estados, e a influência do IPTU, que deveria ter uma compensação, já que vai ser um benefício para o município em termos e o comércio vai perder uma área de venda dela ou uma área de estacionamento, cujo IPTU é cobrado de toda forma, tá? Então, é isso que a gente tem para colocar em relação ao comércio, né, Zia? A gente participou do GT3, a nossa visão é um pouquinho diferente da indústria, né? A gente sabe que os custos que a indústria considerou são custos que nos impactam também, mas a gente tem outros impactos que a gente vai precisar, né, do apoio, principalmente do Ministério, das secretarias estaduais de meio ambiente, dos órgãos municipais de meio ambiente, para que a gente consiga aí dar esse pontapé inicial no sistemas de logística reversa que estão sendo planejados com a participação do varejo. Obrigada.